Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado 15 de junho, agora na Espanha, 11 horas e 9 minutos, no Brasil, 6 e 9 da manhã. Gente, a BTC aqui, depois daquela tempestade de ontem, onde ela bateu na mínima 65.078, a BTC aqui claramente está formando uma reguinha. Isso é um padrão comportamental, um movimento que precede, é um silêncio que precede um grande esporro. É bem provável que a gente fique aqui o sábado e o domingo dando vigência a essa reguinha, até porque não tem mais fatos para turbinar, que turbinem eventualmente uma volatilidade mais ampla do que essa. É bem muito provável que a gente passe o final de semana entre esse topo em 66.400 e o fundo em 66 mil. A gente deve ficar assim. Isso aqui é um padrão que antecede um amplo movimento impulsivo ou corretivo, provavelmente impulsivo. Eu já vou explicar por quê. Gente, se a gente pegar o padrão comportamental da BTC, desde que ela se livrou dessa acumulação aqui, que levou ela para o fundo do inverno cripto, aí a BTC basicamente ficou aprisionada nesse platô aqui resistencial, que foi testado várias vezes. E desde que a gente conseguiu se livrar dessa acumulação, desenhamos o fundo em 15, chegou a bater 15.588 em 9 de novembro de 22. Depois que a gente se livrou dessa fase de acumulação, a BTC claramente desenhou uma onda 1, 2, uma onda 3, uma onda 4, muito agressiva, que fez o fundo em 1º de maio em 56.552, que a gente não vai voltar a visitar, apesar dos cavaleiros reportarem que a gente vai, mas a gente não vai voltar a visitar. E na minha leitura, se a gente romper 73777, a BTC explode para 100 mil dólares, para desenhar a tão esperada onda de número 5. Por que eu estou reportando que a gente não vai voltar a visitar esse patamar? Primeiro, porque depois que a BTC se livrou dessa acumulação aqui e startou 1, 2, 3, 4 e já vai startar a onda 5, todas as corretivas travaram na primeira lower aqui, ó, na primeira linha inferior de estresse da banda de Bollinger ancorada na Fibo. Ó, todas as corretivas travaram ou na mediana da banda de Bollinger ancorada na Fibo ou na primeira lower. Até na mega agulhada do dia 1º de maio, onde a BTC bateu 56.552, a gente não desenhou um corpo real inteiro para baixo da primeira lower. E aqui, ó, na agulhada de ontem, a gente beijou a primeira lower. Então a gente encostou no suporte mais brutal dessa corretiva. Não há qualquer espaço para buscar 56.552, porque a BTC basicamente teria que avançar para baixo da base da banda de Fibo ancorada, da banda de Bollinger ancorada na Fibo, ou seja, o que imporia até uma reversão desse ciclo, ou seja, descaracterizaria toda essa pernada impulsiva. Por isso que a gente não vai para lá. É muitíssimo provável que a BTC esteja desenhando os estertores dessa corretiva, que a gente já esteja nos finalmente. Aquele cenário de terra arrasada ontem, com praticamente todas as altcoins de alta octanagem caindo mais de 3, 4%, muitas caindo 8%, algumas até 12%, queda de menos 12, menos 8, menos 5. Aquele cenário de terra arrasada é o cenário para embarcar. Gente, a gente está numa mega acumulação. A BTC não vai corrigir para além da primeira lower aqui na banda de Fibo, na banda de Bollinger ancorada na Fibo. Para a gente poder entender a violência dessas corretivas, a gente tem que buscar indicadores que gozam de uma inércia movimentacional maior do que aqueles indicadores de ampla volatilidade, que na verdade não dizem muito. É óbvio que a análise técnica, ela tem basicamente dois tipos de indicadores. Aqueles indicadores de caráter objetivo, quais sejam o cruzamento de uma média móvel curta contra uma lenta. Isso é uma fenomenologia gráfica objetiva.
e os indicadores de caráter subjetivo. Quais seriam os indicadores subjetivos? A contagem de Elliott. Tem gente que não consegue enxergar 1, 2, 3, 4, 5 nessa sequência. Tem gente que enxerga subondas 1, 2, 3, 4, 5, viu A, B e C aqui. Enfim, isso é um indicador de caráter subjetivo. Ou tem gente que vai enxergar uma grande onda 1 até 73777, uma grande onda 2 e a onda 3 ainda vai levar a BTC para 100 mil dólares. É outro caráter subjetivo, é outro prisma subjetivo para enxergar a mesma fenomenologia gráfica. Mas um indicador como esse, a banda de Bollinger, ancorada na Fibo, é um indicador absolutamente objetivo. E nessa sequência de Elliott impulsiva, a gente não conseguiu perder a primeira Lauer em todas as corretivas. Travou na primeira e a gente está estressando a primeira. Então os senhores me perguntam, é momento de embarcar ou desembarcar? E outro, nosso padrão oco invertido, ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão autista, segue completamente vigente. Gente, nos 5 minutos está desenhando uma reguinha que vai provavelmente explodir de forma hecatômbica para cima. No gráfico semanal, absolutamente nada mudou. Isso aqui foi só um pullback depois de romper essa acumulação. É normal o ativo formar um pullbackzinho para continuar a dar andamento à pernada principal, que é a de número 5, que vai levar a BTC para 100 mil dólares. Para 100 mil dólares, que é o topo da nossa onda 5. Gente, eu volto a reportar aos senhores. Diante desse cenário, diante dessa longevidade, desde o último halving, hoje a gente está cumprindo exatamente 60 dias do último halving, que aconteceu em 15 de abril desse ano. Historicamente, a nova máxima histórica para as altcoins acontece 540... Nos dois ciclos anteriores aconteceu exatamente a nova máxima histórica para as altcoins, bateu após 546 dias do halving. O halving que aconteceu em 4 de julho de 2016 gerou uma nova máxima de todos os tempos para as altcoins no ciclo de 2017-18, exatamente 546 dias depois do halving. O halving do ciclo anterior, que aconteceu em 11 de maio de 2020, que foi um halving completamente bizarro por conta do evento pandêmico que aconteceu, que impôs uma mega corretiva para a BTC dias antes do halving. Enfim, foi um halving complicado, mas mesmo assim entregou uma nova máxima histórica para as altcoins exatamente 546 dias depois. Nesse ciclo, tudo é diferente. Uma série de fatos sustentam que essa nova máxima histórica para as altcoins não vai demorar 1 ano e meio, 546 dias. Isso vai acontecer antes. Tem muita coisa fermentando, gente. A tokenização de ativos do mundo real e TradeFi vai gerar uma tsunami de liquidez em direção às DeFis, a regulamentação dos criptoativos na maior jurisdição do planeta, abertura de capital social de emissoras de stablecoins, como é o caso da Circle, que está abrindo capital social na Nasdaq, e toda essa grana amealhada num IPO desse, do mundo TradeFi, dos mercados tradicionais, vai injetar mais liquidez nas DeFis. Não é só isso, o principal candidato à corrida presidencial rumo à Casa Branca, o Donald Trump, se autoproclamou o embaixador criptográfico, se autoproclamou um embaixador criptográfico e agora ele é um dos maiores maximalistas de BTC, só perde talvez para o Michael Saylor, da MicroStrategy. Enfim, gente, não há como negar que esse ciclo é diferente em tudo. Num primeiro momento, todos os ciclos ostentam uma arrancada da BTC e das super large caps. É só ver o que está acontecendo com o BNB e a própria ETH, que já namorou 4 mil e pouco e deu uma cedida. Na próxima pernada, a ETH rompe 5 mil dólares e vai desenhar uma nova máxima de todos os tempos. Então eu volto a insistir com os senhores. A gente não vai perder essa primeira Lauer aqui.
da banda de Bollinger ancorada na FIBO, como aconteceu em todas as corretivas desse ciclo. Isso aqui está testando os estertores dessa corretiva. E eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. É uma insanidade os senhores estarem vendendo criptoativos quando, na verdade, os senhores deveriam estar encarteirando. Quando tá menos 8, menos 9, é a hora de comprar. Quando tá menos 15, mais 15, mais 20, é óbvio que o psique humano, o psicológico humano, se sente mais confortável em comprar algo que está subindo mais 7, mais 12. Mas quando tá naquele cenário de terra arrasada, e hoje tá basicamente um mercado lateralizado, essa é a hora de encarteirar. Um dia como hoje é o dia perfeito para encarteirar, para formar aquela carteira que vai entregar vezes 15, vezes 20, que é o que o Gemas Altcoin Alert vai entregar. Na Seara Fática, mais de 200 milhões de dólares em liquidações forçadas nessa última queda da BTC. Por isso que eu volto a insistir com os senhores, não é preciso alavancar para ter ganhos astronômicos nesse bull run, nessa corrida de touros que vai levar a BTC para no mínimo 250 mil dólares. Basta comprar as altcoins corretas. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Não é preciso, eu vou repetir, não é preciso alavancar no mercado de futuros perpétuos para ostentar ganhos absolutamente insanos nesse ciclo. Basta ficar exposto às altcoins corretas, como eu estou ofertando aqui no Gemas, que está aqui no link abaixo. Ainda na Seara Fática, gangue de AI Deepfake drenou já 11 milhões de dólares da OKX. Gente, um grupo de hackers está conseguindo contornar o reconhecimento facial da OKX, que é o 2FA lá deles, e enfim, eles já drenaram 11 milhões de dólares. A OKX disse que suspendeu o reconhecimento facial, mas tinha gente com reconhecimento facial sem um outro 2FA. Então eles estariam revendo e suspendendo os saques nessas contas. Está uma confusão, então tem que ter muito cuidado. É óbvio que cada um escolhe a própria CeFi, mas essa onda de hackers usando todas as funcionalidades da AI ainda vai fazer muito estrago em CeFis. Eu recomendo, CeFi, exchange centralizada, não é lugar para autocustodiar criptoativos. Quem quiser saber como configurar um Ledger X, um Trezor, um Cold Wallet com segurança, assinem o Gemas que a gente dá todo o suporte personalizado para configurar esse tipo de dispositivo. Quem não tem segurança para autocustódia, escolham uma CeFi do nível de uma Binance, porque mesmo a OKX sendo gigantesca, e a OKX existe desde antes da Binance, mas não está imune a esse tipo de evento de hackeamento, enfim. E especuladores agora apostam mais de 200 mil dólares na aprovação de um ETF de Solana até 31 de dezembro de 2024. A plataforma de previsões descentralizada Polymarket está presenciando um aporte de mais de 200 mil dólares em recursos que garantem, né? Pessoas que apostaram ETH, BNB, e que serão apostas que serão vencedoras se um ETF de Solana for aprovado até 31 de dezembro de 2024. Será que tem gente que sabe de coisas que nós não sabemos? E na seara geopolítica e finanças internacionais, Nasdaq bate o 5º recorde consecutivo. S&P fica um pouco abaixo de uma nova máxima histórica. Gente, até onde a Nasdaq vai, ninguém sabe. Na verdade, o mundo ainda não precificou a AI. A Nasdaq não está dando sinais, não está dando sinal nenhum de que tenha encontrado o topo. Como a Nasdaq é uma média ponderada pela capitalização das empresas, então basta que uma Nvidia ou uma Microsoft, enfim, explodam, que ela também explode.
mas já que só a Nvidia tem quase 3 trilhões de market cap, como é um índice ponderado pela capitalização das empresas que compõem o índice, enquanto as gigantes fabricantes de semicondutores de AI, como uma Nvidia, e as próprias Big Techs, que estão consumindo absurdamente esses semicondutores para produzir AI em clouds, enquanto isso tudo não parar, e a revolução que a AI está promovendo, gente, é esse impulso bizarro da Nasdaq que tá drenando dinheiro do mundo todo. É só ver o que está acontecendo com a B3. Enquanto a Nasdaq vai buscando recorde atrás de pregão, novos recordes, novas máximas de todos os tempos, pregão atrás de pregão, a B3 é só em buraca para baixo. Vou até botar aqui o Ibovespa numa comparação para a gente tentar entender a violência da diferença. Olha aqui. Enquanto a Nasdaq sobe, o Ibovespa só tomba. Gente, essa investigação do mundo, do mercado, sobre o real valor da AI não vai parar tão cedo. E outra, a União Europeia está exigindo, por meio de uma comissão criada por meio do Parlamento Europeu, que eles aprovaram a criação de uma comissão criada para que a força computacional provedora da AI seja descentralizada. A União Europeia, vou repetir, a União Europeia disse que não vai aceitar que forças computacionais ultracentralizadas tenham um monopólio do que é verdade e do que é mentira nos próximos 100 anos. Gente, esse movimento da Nasdaq é só o começo de uma grande revolução. Isso aqui vai... Quando os governos se derem conta de que toda essa força computacional ultra centralizada na mão de 4 ou 5 Big Techs, na mão de Alphabet, Google, Meta, ex-Facebook, AWS, Amazon Web Services, Microsoft, quando eles perceberem que essas 4 ou 5 basicamente consomem tudo que a Nvidia produz em semicondutores e criam o monopólio da verdade e da mentira, estão criando o monopólio do que é verdade e mentira para os próximos 100 anos, eles vão exigir que essa força computacional seja descentralizada. E aí vocês vão ver, o mundo vai perceber a forceps, o valor da força computacional descentralizada. Por isso que eu volto a reportar aos senhores. Isso que a gente está vendo com a Nasdaq é só um ensaio do que vai acontecer com o mundo cripto. E olha que o mundo cripto hoje, toda a capitalização do mundo cripto, não chega nem na metade do market cap da Nvidia. Para vocês verem a bizarrice que é a insignificante capitalização do mundo. Vamos lá no market cap do mundo cripto. Vamos ver quanto vale todas as criptos juntas. Gente, todas as criptos juntas valem menos que a Nvidia. Vale 2,41 tri. Cara, eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque é uma absoluta bizarrice o sujeito tá fora do mundo cripto, diante de uma imagem como essa, que sabendo que é a inteligência artificial que está fazendo isso com a Nasdaq, sabendo que a salvação da AI tá no mundo cripto e o sujeito tá desembarcando do mundo cripto. Ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, parisienses inundam o TikTok implorando para que as pessoas não viajem a Paris para as Olimpíadas. As Olimpíadas começam agora no final de julho, se eu não me engano, de 26 de julho a 11 de agosto. Os parisienses estão usando o aplicativo TikTok para expressar o seu descontentamento em sediar os jogos. Tem opinião para tudo quanto é lado, mas a unanimidade dessas opiniões é que a cidade não está preparada para um evento dessa magnitude. O metrô já é um caos sem um evento dessa envergadura. O fato é que tem opinião para todos os lados, né? Uma TikToker disse que viveu em Paris toda a sua vida e ela sabe exatamente o que pode dar certo e o que pode dar muito errado. E ela disse que essas Olimpíadas darão muito errado. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. A cidade, obviamente, tem estrutura. Eu conheço Paris. O metrô pode estar superlotado por conta do verão. É natural que o metrô esteja superlotado, mas, obviamente, a cidade tem estrutura e a prefeita Anne
Hidalgo reportou que cada um pode expressar a opinião que quiser na França, mas a cidade tem sim estrutura. Pode ter problemas pontuais de segurança pública, como qualquer grande cidade, São Paulo, Rio, Londres, Nova York, mas obviamente esse frenesi de parisienses inundando o TikTok, suplicando para que as pessoas não viajem a Paris, eu acho que também já é um exagero. E também não merecia aqui uma reportagem de capa no New York Times. Mas enfim, e o Putin exige que a Ucrânia abandone 4 regiões do fronte oriental ucraniano para iniciar negociações de paz. O Putin exige o abandono das regiões pela Ucrânia de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. O fato é que a Ucrânia disse que não há nenhuma negociação de paz e que o Putin está tentando enganar a comunidade internacional, dizendo que essas regiões já eram russificadas. Enfim, gente, o mundo continua numa hecatombe nuclear. A BTC segue dando vigência ao que parece ser o início de uma grande onda 5 meio conturbada, mas parece ser o início de uma grande onda 5. A onda 3 com certeza levou ela para 73777. A onda 4 já foi encerrada com o rompimento ascendente dessa canaleta virtual de baixa. E agora, o que parece é que isso aqui vai redundar numa subfigura triangularizada que fatalmente vai dar vigência a uma grande onda 5. Lá na banda de Bollinger ancorada na FIBO, a gente estressou uma referência que foi estressada em todas as grandes corretivas dessa sequência de Elliott impulsiva. A gente estressou a primeira Lauer, então é bem provável que isso aqui esteja desenhando o final dessa corretiva. Seria inviável que a BTC buscasse o fundo de 56.911, porque basicamente mandaria ela para fora, para baixo da banda. E até revogaria toda essa sequência de Elliott impulsiva. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Binance Coin, Avax Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.